Bom, boa tarde. Eu sou Vinícius, Porte Fora do Vinícius, sempre conversa inteligente na internet. E eu já adianto que estou com um problema para colocar essa live aqui no Facebook, porque na minha página do Facebook, na página do portfólio, ela a princípio estaria rodando sim, porque ela está travando e eu estou sem meu celular aqui, que está no conceito, que é onde eu destravava antes, né, porque ele acompanhava o que saía. Só que eu não posso ficar demorando muito, não, porque vai ficar demorado demais. Vamos aqui começar pelo Facebook, pelo YouTube, perdão, e, e depois eu vou tentando ajeitar aqui no Facebook para poder aqui conversar com a nossa convidada, que é a estudante, a Marjorie Park. Marjorie Park, que ela é estudante de letras, né? Também é professora de inglês, correto? Está estudando também. Você é professora de inglês já, Marjorie? Eu dou aula particular de inglês atualmente, já faz 2 anos já. Inglês. Ah, legal, professora de inglês, está cursando letras, e ela é descendente de coreanos, né? Comunidade coreana aqui no Brasil. E a gente vai conversar sobre a popularização da cultura coreana no Brasil e no mundo aqui, pelo olhar da Marjorie, né? Essa estudante muito inteligente, que eu tive o prazer de dar aula para ela há um tempo atrás, né? E trazer alguns debates importantes que podem despertar aqui o interesse de todos vocês, não é? Afinal, a Coreia, né? Vou falar Coreia, não vou aqui separar a Coreia do Sul e Coreia do Norte, mas assim, a Coreia, vamos falar assim, um país cuja a cultura vem fazendo muito sucesso em função da sua música pop e também do seu grande, não só sobre a cultura, sua música pop, outros temas também, mas assim, eu também destaco aqui o cinema coreano, que é o primeiro cinema não falado em língua inglesa que ganhou o Oscar de melhor filme, né? Ganhou o melhor filme internacional e ganhou o melhor filme geral, né? Que é o filme que eu gostei muito. Vou falar um pouquinho de cinema, que não aguento. Que é o filme O Parasita. Excelente filme. Bom, aqui está dizendo que não está dando para entender. Elisa Park. O som tá ruim? O que foi? É o som que tá ruim? Tá me ouvindo bem, Marjorie? Eu tô ouvindo normal. No comecinho ficou travando bastante, mas agora já estabilizou. Já estabilizou agora? Tá. Vamos arriscar aqui para ver se normal. Marjorie, é o seguinte, primeira pergunta. Qual barulho onde você tá aí? Meu, o avião tá passando no teto, peraí. Tá. O avião passou do outro lado. Seguinte, tá. Desculpa, Elisa. Desculpa, vamos ver se continua a conexão, a voz aqui normal. Marjorie, boa tarde. Seguinte, como é que você, na verdade, avalia, você como uma brasileira, descendente de coreanos, a popularização da cultura coreana, esse momento que a cultura coreana vem se destacando muito, a ponto de até sair daquele senso comum, porque a gente muitas vezes, assim, no Ocidente, olha para a China, olha para o Japão, olha para a Coreia, e no nosso olhar preconceituoso, que muitas vezes as pessoas caem como se fosse a cultura oriental, né? Como se fosse uma coisa só. E o que é interessante é que a cultura coreana vem ganhando destaque, né, de cultura coreana. Como é que você avalia essa repercussão da cultura coreana na atualidade? Fala pra gente, por favor. Bom, boa tarde, obrigada por você ter me chamado, primeiramente. Estou com muita saudade, faz muito tempo que a gente não se vê. Um beijo pra Kiara aí também, que prestou o forninho. Muito tempo. Então, sobre esse destaque que a cultura coreana ao longo dos anos ganhou na mídia mundial, assim, dentro do que o Ocidente tem como oriental, né? Porque como você falou, tudo é oriental, tudo é oriental. Eu acho muito massa, porque é realmente muito
É muito bom você ver as pessoas conseguindo diferenciar e não falando você viu os orientais, não, você viu, gente, coreano, cultura, coisa em específico de coreano, tudo bem que às vezes a pessoa não acaba confundindo um pouco as coisas, mas você vê que as pessoas estão um pouco mais adentro do assunto. Essa problemática de tudo é oriental também, hoje em dia é muito mais abordada graças a isso, porque muitos, querendo ou não, os K-popeiros, né, os fãs de K-pop agregaram muito nessa parte, porque o pessoal que gosta muito vai a ferro e fogo, fala não é chinês, é coreano, não é chinês, é japonês, ou não é diferente. A gente ainda tem, muito grande essa falta de conhecimento do pessoal, né, de Oriente, né, porque a Índia é Oriente, parte da Rússia é Oriente, a gente não, né, então a gente ainda vê muito dessa falta de conhecimento do pessoal, né, mas que a cultura coreana ascendendo assim e tomando espaço em Hollywood, na música, no cinema, em todo o contexto popular, assim, agregou muito, é fato. E acho que foi graças a isso que o pessoal começou a, a enxergar um pouco mais o que não é o Ocidente, no geral, né? E ainda bem, estava na hora. Legal, bacana, Marjorie. Seguinte, eu confesso que eu conheço muito pouco sobre cultura, sobre K-pop, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu estudei alguma coisinha antes, né, para poder conversar com vocês. Mas assim, eu não é da minha geração, mas eu sou encantado com a repercussão e o quanto que o K-pop, ele até mesmo faz uma propaganda, né, da Coreia no mundo inteiro, e o quanto que a Coreia ela vem ganhando destaque também graças ao K-pop. Mas assim, eu vou fazer uma pergunta para você, que eu tenho 3 filmes, quer dizer, vou citar 2 filmes coreanos que eu assisti. Não sou especialista em cinema coreano, mas 2 filmes eu gostei muito. Não sei se você assistiu. Quer dizer, um deles você assistiu, mas o outro que eu assisti, que gostei muito, é um filme chamado A Musa. Viu esse filme? Que é a história de um escritor veterano, que ele se apaixona por uma menina mais jovem, enfim. Muito bonito. E o Parasita. E o que eu notei, que eu acho que isso depois você pode dar sua opinião, por que o cinema coreano vem ganhando muito destaque? Um dos motivos que eu sinto é que o cinema coreano tem uma facilidade muito grande em trazer histórias universais. Porque mesmo sendo de um país que nós não conhecemos muito bem, que é a Coreia do Sul, né, as duas histórias, tanto o filme A Musa quanto o filme O Parasita, eles trazem discussões que são universais, né? Um problema, por exemplo, de um amor não correspondido do escritor, que é o filme da Musa, e também, e ele, coitado, vou até dar um spoiler, ele é apaixonado pela moça muito jovem, e a moça acaba gostando de um cara mais jovem, da idade dela, não dele, né, que é idoso. E, e o Parasita com uma questão social muito sensível, um filme fantástico, um filme incrível. Você concorda comigo que vocês, desculpa falar vocês coreanos, que você é brasileira, mas assim, você como descendente de coreanos, e a cultura, a sociedade coreana, os coreanos, eles estão tendo essa facilidade de trazer histórias universais que encantam o mundo inteiro? O Vinícius travou um pouco no começo, eu não entendi a pergunta. No começo da. Eu estou com um problema sério. Eu comecei a pergunta. Desculpas. Seria o seguinte: você acha que existe essa facilidade dos coreanos de trazerem histórias que são universais, por isso que elas encantam as pessoas do mundo inteiro? Nossa, olha, eu realmente não sei. Assim, eu vejo que, na verdade, o K-drama, né, que é novela coreana, tanto no cinema quanto as novelas, quanto na tela, assim, as novelas, eu vejo que também ganhou muito espaço
E eu acho que até mesmo no mesmo passo que o K-pop, né? Porque o K-pop hoje em dia, boom, e aí do nada o cinema boom também. Mas o K-drama, que é a novela, já estava aí há muito, muito tempo. E a galera assiste, assim, às vezes eu via amigo ocidental meu que era assim, ai, nossa, porque eu assisto muito K-drama. Aí você já viu aquela novela, e aquela, e aquela, e aquela. Meu, nunca assisti isso, cara. Como assim? E é muito. O pessoal assiste muito. E eu acho que esse problema, o fato da Coreia trazer problemas cotidianos e dia a dia e etc., faz com que seja assim mais popular, porque as pessoas acabam se identificando com o que elas veem, né? Então, assim, não que a gente não tenha ou que outros países não tenham, mas a forma como a Coreia retrata isso é muito mais clara e eu acho que é de muito mais de fácil identificação pessoal. Então o pessoal assiste e acaba ou justamente assim, às vezes aquela coisa, aquele romance totalmente platônico que nunca vai acontecer, mas que a pessoa ela fica tão, né, imersa naquele mundo que ela fica apegada a isso. Mas esse negócio de cotidiano e problemática universal é muito bem retratado. Então as pessoas acabam se identificando muito e é por isso que tem por isso que houve esse boom, essa popularização. O Parasita mesmo, ele retrata um problema econômico-social da Coreia o tempo inteiro, e a história rolando, e por trás da história toda uma mensagem subliminar. E o filme, esteticamente falando, ele é perfeito também. A forma de como a história é contada, o enredo superficial é perfeito. A mensagem subliminar é contada pedaço por pedaço, de forma impecável, sabe? Então, assim, eu acho que mais do que contar o cotidiano e a problemática universal é a forma como contam, que é emblemático, na minha opinião. Perdão aqui, que eu estava, na verdade, fazendo uma procura de um outro filme coreano que eu não coloquei aqui para comentar com você, mas eu gostei muito, que é um filme de espionagem, que é um filme o espião que saiu do norte, não lembro como é que é o título em português, que é um filme um filme de ação, né, de espionagem, que é baseado numa história real, que é de um espião sul-coreano que ele consegue entrar na Coreia do Norte como um contrabandista, certo? Eu confesso para você, Márcio, que eu fui na vibe de ver esse filme para ver um filme de ação, entendeu? É um filme de ação, né? Só que é um filme que eu achei muito bacana porque é o seguinte, é um filme que ele mostra a Coreia do Norte, né? Só que ao mesmo tempo que mostra um regime bastante estranho a nós, né? Enfim, uma situação dramática de dois países que continuam em guerra. O filme, mesmo sendo um filme sul-coreano, ele humanizou, né, os norte-coreanos. Ele humaniza as situações dos norte-coreanos em relação aos sul-coreanos. E eu percebi que, por mais que haja essa guerra declarada, não resolvida, de que que é uma mesma nação, dividida em dois países, e curiosamente há uma tristeza mútua dos sul-coreanos de ver os norte-coreanos separados e vice-versa. Uma perguntinha, você é filha de coreano, não é, Marjorie? Seu pai é coreano? Meu pai é coreano, sul-coreano, no caso. Sul-coreano. Se fôssemos norte, não estaríamos aqui hoje. Oi? Entendi. Se fôssemos norte, não estaríamos aqui hoje. Tá certo. É o seguinte, por acaso você, assim, o que eu falei da questão da Coreia do Norte, realmente é uma coisa, assim, muito dramática na sociedade coreana, o fato de uma nação dividida em dois, há esse lamento, né,
de não poderem viverem unidos, enfim, por uma questão política até além da própria Coreia, uma situação da Guerra Fria que não se resolveu até hoje? Olha, a experiência que eu tenho de sul e norte-coreanos, Vinícius, na verdade é bem superficial, porque o que eu tenho de experiência norte-sul-coreano é assim da colônia coreana em São Paulo. Eu não posso te falar como é na Coreia, mas eu sinto por comentários e coisas de assim que eu já ouvi por aí das pessoas, nada muito aprofundado, mas uma coisa que fica clara, que eu sinto, sim, é a segregação, né? Que, assim, é uma divisão que tem, assim, bastante clara para mim, quando eu escuto da boca das pessoas. Né? Mas isso, eu tô falando isso com base na minha experiência dentro da colônia, né? Que é bem pouca, na verdade. Mas eu sinto que é bem segregado. Segregado o quê? Quem é do norte não se mistura com quem é do sul? Os colonos aqui no Brasil? Porque existe uma colônia norte-coreana também grande no Brasil, correto? Sim. E curiosamente eles não se. Há uma separação? Assim, ó, por exemplo, já escutei assim, você viu que fulano? Mas é porque é do norte. Mas você viu ciclano? Mas é do norte, não é? Sabe esse tipo de coisa? Não, imaginar, porque assim, na minha cabeça, os norte-coreanos que vieram para cá, eles, em sua maioria, são exilados, né? São dissidentes. Eles saíram foragidos, não sei, não todos, mas assim, existe um número grande de norte-coreanos que foi embora porque, enfim, não quis mais morar lá, né? Mesmo assim, há uma divisão. Não imaginava, não. Mas assim, em números, você sabe de cabeça, porque assim, a colônia coreana no Brasil, em números, você tem mais ou menos assim, em São Paulo, por exemplo, em outros lugares, população no Brasil, você tem mais ou menos a ideia quantos são? Em número, eu não faço a mínima ideia. Mas, a concentração, antigamente, eu via no Bom Retiro, bem mais do que hoje em dia. Antigamente, no Bom Retiro, era judeu e coreano. Hoje em dia, já não mais, porque tem bastante chinês e boliviano também. E os judeus, hoje eu vendo, eu vi que caiu bastante também. Eu acho que no Higienó. Bom, não sei. Eu sei que o Bom Retiro é o lugar da colônia. Mas em número, assim, eu não faço a mínima ideia. Tá. Porque, pelo que eu me lembro, a Coreia do Sul, né, a Coreia do Sul, não do Norte, ela viveu uma época difícil, né, de pobreza, né, até a década de 60, 70. Inclusive, Marjorie, lá em Brasília, minha família é de Brasília, existe uns predinhos que eram mais populares, que na década de 60 chamavam os predinhos de Coreia, pra você ter uma ideia. Você vê que usavam o nome Coreia no sentido depreciativo, isso há 50 anos. Só que aí a Coreia do Sul, ela nos anos 80 para frente, ela começa a virar a Coreia do Sul high-tech, né? A Coreia do Sul da Samsung, dos carros, tudo mais, né? E a imagem da Coreia, isso, a imagem da Coreia do Sul vai se modificando, né? Mas eu acho o seguinte, eu vejo que a quantidade de coreanos que veio para o Brasil talvez tenha sido nesse momento que a Coreia vivia um problema econômico, né? E que agora a Coreia do Sul se recuperou, então a população da Coreia do Sul prefere continuar na Coreia do Sul, vamos falar assim, né? Eu estou, assim, na verdade, jogando esse H aqui. Mas vem cá, a gente comentou aqui a respeito, espero que estejam me ouvindo bem, tá? Estou tentando ver aqui a conexão sempre. A gente falou da questão de histórias universais, né, que o cinema coreano acaba trazendo. Na minha opinião, isso até explica o sucesso, né?
que as pessoas olham um filme coreano, elas gostam como estão vendo um filme americano, um filme europeu. Mas assim, explica pra gente um pouquinho algumas particularidades da cultura coreana que são diferentes, que você vê, né? Você pode destacar aqui, e que talvez isso também possa explicar o seu sucesso também. O que a Coreia tem de diferente? O que a cultura coreana tem de diferente? E no que ela atrai nessa diferença? Nossa, que difícil. Olha, é assim, num quesito de diferencial de cultura, a cultura coreana é muito diferente em muitos aspectos, muitos aspectos. Eu acho que, especificamente nas histórias que a gente vê no cinema e etc., a gente vê as histórias de pessoas comuns e que todo mundo tem, e que, independente da cultura, são casos X que acontecem em qualquer lugar. Mas de diferente na cultura coreana, meu Deus, é muita coisa, é muita coisa. Porque, assim, tanto como tradicionalmente falando, assim, o dia a dia das pessoas, mas como agir, assim, sabe? Toda uma cordialidade, o respeito com pessoas mais velhas. Isso, assim, não falo só, esse negócio de pessoas mais velhas, não falo só pessoas idosas, não. É tipo, deu 2 anos de diferença, 1 ano de diferença, meses de diferença, já tem, até a língua muda, assim, o honorífico, tudo muda. Isso é bastante, uma coisa que eu vejo bastante diferente, assim. Mas o que mais? Nossa, é muita coisa, sério, é muita coisa. Posso falar ou você vai falar mais um pouquinho da diferença? Não, pode falar, pode falar. É que é o seguinte, uma outra perguntinha. O que é perceptível também que a Coreia do Sul passou por uma crescente ocidentalização, certo? Uhum. Assim como o Japão também passou, tá? Isso é visível. E aí eu me lembrei daquela música que fez um baita sucesso, que é a música do Gangnam Style, né? Daquele Psy, o nome dele, né? Mas é que assim, eu confesso que quando eu vi lá o clipe, eu achei o cara assim engraçado, comediante, enfim. Que o cara é um sarro mesmo, o cara é engraçado. Mas quando eu fui depois ver a história da música, eu achei um barato a história da música. Porque, na verdade, a música ela é até engraçada, porque o cantor ele está fazendo uma sátira, né? Aquela elite da Coreia do Sul, né? Que havia digamos, se glamourizado, se gourmetizado muito ao modo ocidental, certo? Ele faz ele tá tirando sarro daquele coreano de elite, né? Enfim, eu lembro Então existe esse fenômeno, sim. A Coreia do Sul ela se ocidentalizou bastante mesmo, né? Nos últimos, sei lá, 60 anos, logo depois da Guerra da Coreia. Exatamente. Eu acho que depois depois da Guerra da Coreia e da mescla dos exércitos e dos Estados Unidos ter ajudado muito a Coreia do Sul, e em N momentos, felizmente ou infelizmente, foram deixados muitos rastros, né? Eu tenho até exemplo dentro da família de coreano que foi para a guerra e teve que ficar no exército dos Estados Unidos. Então teve uma troca, o pessoal dos Estados Unidos foi para a Coreia, o pessoal da Coreia foi para os Estados Unidos, conheceu cultura, teve que submeter a cultura deles, enfim. Muito do vocabulário, a língua coreana, o que tem de vocábulo, que na verdade é inglês, quer dizer, não que a gente no Brasil não tenha, né? Tipo, delete, deletar e enfim. Mas é muito gritante na língua coreana. Tem muita coisa que foi deixado rastro, assim, sabe?
dos Estados Unidos na Coreia. E aí, não só na Coreia, mas eu vejo que é uma glorificação, assim, sabe? Os Estados Unidos. Eu também tenho parentes nos Estados Unidos que são coreanos e que foram para lá. Meu Deus, como os Estados Unidos, uau, como eles são lindos e maravilhosos e perfeitos, né? E aí, eu fico, gente, não, sabe? Eu vejo que foi uma somente lavagem cerebral que gradual, né? Porque uma vez que eles pisaram lá, já era com tudo, mas teve sim, e foi muito enraizado, muito enraizado, muito enraizado. É até triste de ver, sério. É tudo americanizado, assim, é chato. E não concordo. Então, aquele cantor lá, o Psy, ele mandou bem de fazer aquela música tirando sarro, né? Ele foi uma crítica social bem feita. Sim, na verdade, a Gangnam, né, na verdade, é um dos bairros mais caros de Seul, tá? É um dos bairros mais caros para você abrir, tanto para você viver, quanto para você abrir um negócio, ou que seja. É muito caro mesmo. Então, o cara fez uma boa sátira. Na verdade, ele não parou aí, porque depois disso vieram outras músicas e assim, a segunda ou terceira música, uma delas, K-pop é o futuro de onde, Rafael? Mas enfim, uma dessas músicas foi proibida na Coreia, porque a reputação, porque é como se aquilo explodiu tanto que depois que foi mundialmente conhecido, a Coreia entendeu que aquilo estava sendo taxado como coreano, né? Não era mais o Oriente, era o coreano. Então, o coreano vê aquilo, era morte, sabe? Então, foi proibido na Coreia, o cara ficou super mal falado também pra ele. E aí, depois disso, ele não fez mais nada, né? Ele fez uma música com o Snoop Dogg também, que era Mulheres Maconha. E depois disso, acabou. Não teve mais nada. Certo. O que você falou da ocidentalização, da americanização da Coreia, eu já ouvi muito isso também de descendentes japoneses, né? Também tem Inclusive, muito. Um amigo meu, que ele é descendente japonês, ele ficou assim, impressionado, porque ele era um decasseg brasileiro que morava lá e sofria preconceito. E um americano ia lá e era tratado bem. Ele falou assim, engraçado, jogaram 2 bombas atômicas na cabeça do japonês, eles ficam ainda pagando pau para quem fez isso, enfim. E eu que sou sou maltratado, ele falava isso. Seguinte, um tema que eu iria perguntar para você, que é um tema um pouco mais sensível, que eu estou querendo trazer a discussão aqui até nessa live e em outras lives, que é em relação a racismo, tá bom? Racismo. O Brasil tem uma grande população descendente de asiáticos em geral, coreanos, japoneses, que chegaram primeiro aqui, chineses também de outras partes da Ásia, né, que vêm para cá. É correto dizer que os descendentes de coreano, assim como de japonês, assim como de chineses, que na visão do Ocidente acabam vendo como todos parecidos, né? É correto dizer que vocês sofrem racismo no Brasil? Nossa. Olha, eu acho que a gente sofre preconceito, mas eu não acho que a gente sofre racismo. É uma questão muito de você olhar, de você ver como essas pessoas... Porque assim, quando você taxa racismo, é complicado de fazer medidas, mas vamos fazer uma seguinte comparação. Se eu falar que eu sofro o mesmo preconceito racial que um negro, assim, quando eu não...
Não sei, é muito, para mim é muito gritante a diferença. Porque você não vê um asiático sendo pipocado na rua porque ele estava portando um guarda-chuva, tá? A pessoa, ela olha para mim e ela automaticamente pensa que eu sou inteligente, o que é uma superestimação e assim, para mim é ruim porque é uma expectativa alta que eu tenho que acabar atendendo e que nem sempre é atendida, mas que se eu chego num lugar e eu sou vista como inteligente, o negro ele é visto como trombadinha, ele é visto como uma pessoa a se desconfiar. Então, por essa comparação, eu acho que nenhum asiático sofre racismo. O preconceito existe, sim. O preconceito amarelo existe bastante, mas o racismo, eu acredito que não. Eu acho que eu acho que isso sim seria o que a galera fala de vitimização, de falar, porque eu também sofro racismo quando a pessoa é asiática. Amor, não sofre, não sofre, sabe? Eu acho que é muito claro a injúria, o quão lesado os negros são por conta da cor da pele deles. E não é nem 1% da realidade do amarelo, entendeu? Existem problemas, sim, da depreciação e o preconceito com asiáticos de N formas, mas em nenhum momento não dá, nem chega perto, sabe? O quanto pessoas negras sofrem perto de pessoas amarelas. Isso a gente pode ver na história mesmo. Você vê qual a porcentagem da população que tem esses efeitos do racismo. E você pode ver o quanto esses efeitos atrapalham na vida dessas pessoas. Tá? Eu não sofri preconceito suficiente para deixar de ir na escola, ou deixar de conseguir um emprego, ou deixar de conseguir N coisas na minha vida, entendeu? Então, não. Queria dizer que você foi muito bacana, né, de compreender que o racismo que o negro no Brasil sofre, ele é muito pior, tá? Em função da escravidão, né, e tudo mais. Só que assim, eu vendo o que acaba acontecendo, eu acho que os asiáticos, eles sofrem também, a gente pode falar a palavra racismo, até poderia falar também. Só que não é um racismo no mesmo nível, né, que o negro sofreu. Agora, existiram épocas na história aqui do Brasil, República, em que o racismo com os asiáticos ele era racismo mesmo. Tá? Eu falo assim do que eu já ouvi de descendentes de japoneses, né? Que quando na época da Segunda Guerra Mundial, né, sofreram muito racismo. E existe um caso. Você tá falando da sua cidade mesmo, Natal, Vargem Grande do Sul? Você está em outro lugar? Não, eu tô em Itatiba agora. Dentro de uma árvore. Ah, tá legal aí. Não, porque assim, não sei se você sabe que na cidade onde você nasceu em Vargem Grande do Sul mesmo? Ou Não, eu você nasci em São Paulo. ser paulistano? Então, meu sogro é da Vargem. Ele me conta uma história que em 1947, 48, ele era criança, chegou um monte de imigrantes japoneses para morar lá. O que aconteceu aí? Caiu o microfone. Perdi um fone, desculpa. Eu espero, pega lá. Não, já peguei, tá pronto. Ah, tá. E várias crianças apareceram para ir para a escola, não deixaram as crianças entrarem na escola, dizendo que elas estavam com radiação. Eles naquele colégio Benjamin, aquele colégio ali, não deixaram eles estudarem nada. Tudo bem que não são, era a escola daquela época, né? Mas assim, olha que história triste, pode falar. Não, assim, então, que nem eu tô te falando. Realmente as pessoas sofrem preconceito. Nesse caso, foi
foi de um preconceito extremo. Eu também acho que foi um caso de racismo, mas eu não acho que por casos isolados a gente sofra racismo, entendeu? Assim, ó, eu sou de São Paulo e eu fui para Vargem bem pequena, com 6 anos. E eu também sofria várias, vários preconceitos mesmo na escola, porque imagina o que é ser. Bullying. Sofria bullying? Não era bem um bullying, mas era um deixar de lado, um negócio tipo. Mas isso é bullying. Mas você não. Mas isso é bullying, Márcio, isso é bullying. Pode falar que é bullying, isso é bullying, sim. Ah, é? Então eu sofri bullying na escola, gente. Sim. É que ninguém jogou, ninguém te jogou no lixo. Ninguém te maltratou de lixo, tá? Mas assim, o bullying verbal é bullying também, não é só o físico. Tá. Então, eu pessoalmente, eu sofri muito disso também e tenho até hoje que enfrentar os leões ignorantes que fazem piada com o asiático, tá? É que o que eu digo é que esse tipo de caso é isolado e que não é por isso, na minha opinião, não é por isso que a gente vai falar que a raça amarela sofre racismo, porque eu não acho que seja a mesma coisa. Eu acho, mas é num outro nível? Eu ainda acho que é preconceito. E não chega a ser racismo. Eu não acho que chega a ser racismo. Racismo, para mim, é com o negro, e só. Na verdade, a gente não precisa ir muito longe, tá? Nesse que você falou que as pessoas foram expulsas, as crianças foram expulsas da escola porque o pessoal brasileiro estava com medo da radiação. Covid. Tá? Quantos chineses não foram escorraçados e assim, maltratados e machucados de N forma por causa do Covid, sabe? Isso você via que era assim, a pessoa, no começo, você via a coisa da pessoa não poder estar não poder estar no metrô, sabe? Que o pessoal olhava torto, xingava. E agora passou, entendeu? É que assim, eu acho que o que aconteceu no Brasil é que uma grande parcela dos asiáticos, né, em sua maioria japoneses, eles ascenderam a classe média, né, e começaram a circular nos espaços da classe média. E também criou-se esse mito, né, que você mencionou bem aqui, que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, de que todo asiático é inteligente, né? E eu me lembro que meu pai, na década de 70, existia uma piada. Meu pai é engenheiro civil, né? Mas a piada que se tinha, assim, dos vestibulares, né? Que a piada eu vou usar a palavra aqui, eu peço perdão, né? Que é um termo racista, mas eu estou citando a palavra daquela época. Que quer dizer, era um suposto elogio, mas no fundo era racismo. Que fala assim: cuidado com o perigo amarelo no vestibular. O que era o perigo amarelo? Eram os candidatos asiáticos, que eram bons alunos em exatas, eles roubavam a vaga dos brasileiros, dos ocidentais, certo? O tema era esse, cuidado com o perigo amarelo, que no vestibular de engenharia, né, vários alunos descendentes de orientais, de modo geral, passavam. Mas é curioso esse tipo de fala, porque assim, ao mesmo tempo que você cria esse mito, né, do asiático ter que ser perfeito, né, que é curioso, é um preconceito estranho, mas ele existe. Por outro lado, é aquela coisa assim, ô meu amigo, você está pegando a minha vaga, eu sou um brasileiro, você não é. E detalhe, boa parte deles já eram nascidos do Brasil, né? Nós estamos aqui numa geração de terceira, quarta geração de gente que nasceu no Brasil com pai brasileiro, mãe brasileiro, né? E só que existe ninguém vai parar, a polícia não te para, né? Realmente, Marjorie, assim como não para seus parentes. Só que esse tipo de comentário, esse tipo de piada irrita, eu vejo que irrita sim. Até porque parece que, por exemplo, eu conheci um outro descendente de orientais que ele falava assim: eu não posso gostar de samba. Quando eu falo que eu gosto de samba, a pessoa dá risada. Como você gosta de samba? Tem que gostar de cantar no karaokê. Não, eu gosto de samba.
Eu adoro samba. Eu nasci no Brasil. Eu sou encantado com o carnaval. Eu quero. E esse tipo de diferenciação, como você citou bem, assim, não, você está de lado. Você está sendo, assim, na minha opinião, bem educadinha. E eu acho bacana a sua educação de falar que não chega a ser um racismo, porque você está se comparando com a violência racial que o negro acaba sofrendo. Mas eu vejo como um tipo de uma coisa que irrita, né? Essa separação que acontece sim, certo? Não só não que não é que irrita, né? Na verdade é muito doloroso para N momentos da vida. Imagina que você sofre isso quando você é criança. Então, vamos voltar. Eu, criança de 6 anos, em Vargem Grande do Sul, né? Que 2002, assim, 2003. E lá Tava nem em japonês tem muito, Vargem. que eu não tô lembrado. Desculpa te contar. Então, Mas a única tem, asiática até que eu conheci lá tem. foi você. Tem, né? Cara, na época tinha um ou outro só, tipo assim, coisa de 2, 3, tá? Então, e aí, além de ser já num lugar onde não se tem muito asiáticos, é no interior. Quer dizer, a mente das pessoas é muito pequena, muito pequena. E então eu ouvia todo tipo de piada, assim, e ainda como mulher, assim, você não consegue imaginar o tipo de comentário, sabe? Super degradante e assim, humilhante, humilhante. Desde criança eu escuto muita coisa esse ser deixado de lado é muito assim, tipo, mas como que é? Porque você não é igual a gente. E as outras crianças também não tinham muita culpa disso, porque essas outras crianças, na verdade, elas são reflexo dos pais e do ambiente ali responsável por elas, né? Então, era uma coisa meio que assim, tipo, mas o que você tá fazendo aqui, sabe? Então, nunca foi o meu lugar em lugar nenhum. Essa era a sensação, tá? Era bem assim, eu não ficava de lado, eu sempre brinquei com todas as crianças, eu sempre fui na verdade, eu sempre fui, você sabe, a aluna que estava na frente, no fundo e no meio dos cantos, e falava com todo mundo, mas que no fundo, sempre tinha aquela coisa de tipo, mas não é muito parecido com a gente, mas é que não tem muita gente aqui que é igual a você, sabe? E isso eu já escutei. Eu, tipo, mas você não, porque, sei lá, não tô muito acostumado, não sei, já ouvi diversos tipos de coisas, e até piada com genital, assim, sabe, asiática. É deprimente. Eu acho que sabe o que eu tô falando. É deprimente, sério. Eu acho que uma coisa que caracteriza muito bem o racismo também é essa sexualização, esse comentário de cunho sexual sobre o outro grupo étnico, né? Que acontece com muita É. frequência, muito em cima disso, quer dizer, não em cima da questão sexual, mas em cima parecido. Que tipo de estereótipo que você pode mencionar aqui que se cria em relação a. Você contou uma coisa interessante, assim, do fato de ser mulher, né? Você pode comentar estereótipos que os asiáticos acabam sofrendo preconceito, comentários, e também algum comentário que você, sendo uma mulher descendente de coreanos, asiática, acaba ouvindo também, que é depreciativo, se puder falar, obviamente, né? Não, não tem problema. Olha, graças à indústria pornográfica japonesa de pixels e polvos e rentais, hoje a gente tem um estereótipo muito grande em cima da mulher asiática. Primeiro porque tem essa ignorância de falar que é asiático, ponto. Então, todo mundo é igual, tá? Isso acontece também com a mulher. A gente tem muito também essa coisa de que toda mulher asiática é submissa.
assim, fala baixo, boazinha, delicada, faz origami e cozinha e espera o marido voltar. Cara, e assim, isso é muito péssimo, isso é muito péssimo, porque para mim, isso foi meio que um balde de água fria para todo mundo, porque eu sou justamente o oposto disso. Eu falo alto, berro, eu dou risada. Tipo assim, a coreano que eu vejo assim, as meninas dão risada com a mão na frente, sabe? Assim, as mais tradicionais. Porque não pode mostrar o dente, porque é falta de educação, sabe? E assim, eu dou risada morrendo, batendo nas coisas e alto. E, mas isso é muito ruim. Porque quando uma pessoa vê que eu faço isso, ela tem um pensamento negativo. Ela não vê que, tipo, nossa, é diferente. Não, que mal educada. Entendeu? É ruim esse estereótipo a esse ponto, porque a pessoa ela espera-se que ela haja de tal forma, ela não age, portanto, ela é mal educada. E isso eu vi a minha vida inteira, que eu era mal educada, pelo meu jeito, sabe? Não porque eu fazia malcriações ou porque, sei lá, mas porque eu deixava de falar alguma coisa, ou porque eu deixava de me portar de alguma forma, por fazer algum gesto, sabe? Então é bem ruim. Outro estereótipo também, deixa eu ver, de asiático, mulher asiática. Deixa eu pensar. Não sei agora. Não sei. Será que alguém que está assistindo tem algum estereótipo que ouve bastante? Não, a gente pode até sair um pouco desse tem que estar com você aí. Não. Eu acho que é só. Eu acho que é mais essa forma de se portar mesmo da mulher, dessa submissão e de falar baixo e ser. Isso é que se cria, pelo que eu percebi, o seguinte, uma exigência. Se você fosse uma ocidental e falasse alto, desse risada e batesse nas coisas, você não seria taxada de mal educada. Mas como você é oriental, você tem que se comportar como aquela imagem como que se tal. cria. Lembrando que é uma imagem estereotipada, né? Tem um livro que fala de Oriente Médio, mas ele está no mesmo que é o orientalismo, que o escritor, que ele é palestino, ele fala que esse Oriente Médio de odalisca, de Sheik das Arábias, de harém, é uma criação da literatura ocidental. E assim como eu creio que esse Oriente assim de artes marciais, de China Box, né, das gueixas do Japão, esse balaio louco que eles criaram, uma criação também do Ocidente. Não é? Putz, geisha. E o fato de você. Incômodo. Então, e nem é da Coreia. E o que é legal de convidar você que é descendente de coreano é mostrar justamente um grupo, né, que está no extremo Oriente, mas que não como o Japão ficou mais famoso, a China, que está muito famosa, é de uma particularidade específica aqui. Outra coisa, você se incomoda quando, na verdade, as pessoas se confundem com a sua origem? Por exemplo, assim, você, vou até colocar aqui, é comumente apontada na rua como uma japonesa, correto? Uhum. Sim. Isso te incomoda, China, né? Japa, Coreia, qualquer coisa que seja relacionada com aula de história, meu filho. Falou de Ásia, todo mundo olha para quem? Exato. E aí é um negócio que, assim, não me incomoda a ponto de me deixar mal. O que me incomoda é o seguinte, porque ninguém é obrigado a saber da minha descendência.
de fato, as pessoas são parecidas. Ninguém fala assim, eu acho que você não é ucraniano, você tem um nariz de russo, entendeu? Então, assim, não acho que as pessoas têm obrigação de saber exatamente de onde as pessoas são. Mas quando você tá... E aí, China? E aí, Japa? E aí, e assim, eu brinco com os meus amigos, que às vezes as pessoas assim, e aí, oriental? Meu cunhado fala muito, e aí, sua japonesa falsificada? Eu falo, e aí, ocidental, sabe? Então, vai mais do grau de intimidade também, mas incomoda quando a pessoa quer ficar batendo nessa tecla em prol de chamar atenção para isso. Não sei se fui clara. Assim, a pessoa quer ficar falando que eu não, que eu sou oriental, e aí ela quer ficar tipo assim, mas e aí você ou se não falar assim, porque eu não sou japonesa, na verdade eu sou brasileira mesmo. Não, mas é japa. Olha a sua cara. Tipo, não, eu nasci no Brasil, eu sou brasileira. Obrigada. Não, mas não é, porque não sei o quê. E aí fica batendo nessa tecla, e aí já, tipo, cara, que saco, pelo amor de Deus, sabe? E aí esse tipo de pessoa que você acaba tendo que driblar, ignorando, porque é que nem criança, mas também incomoda quando as pessoas não ligam pro que você fala. Então, quando elas falam japa, e aí por algum motivo você fala, então, porque eu não sou japa, na verdade eu tenho descendência coreana. Então, se você não quer me chamar pelo meu nome, porque é um prazer, Marjorie, então, Coreia até é melhor. Meu sobrenome é Park, que é bem tipo Silva na Coreia. Então, se você quiser mudar, mas não quer continuar chamando de japa, porque ela nega a sua identidade. Tá? Ela tá negando a sua existência ali, a sua descendência, ela tá negando você. Então isso incomoda também, sabe? Porque é como se você não vê muito branco sendo chamado de sei lá, e aí, brazuca. Porque você falou uma coisa muito, muito bacana aqui. Você falou assim, eu sou brasileira, certo? Não é? Porque você, nascida no Brasil, cidadã brasileira, né? Descendente de asiáticos, assim como tem descendentes de outros povos aqui no Brasil que não tem essa menção, né? Essa diferenciação. E você até mesmo prefere, né? Quando eu vou perguntar para você, quando eu pergunto para você, onde você nasceu? O que você é? Você responde o quê? Você responde que você é? Brasileira. Brasileira, exatamente, né? E realmente esse tipo de comentário, porque assim, eu vejo como uma coisa que não se deve nunca fazer, mesmo não tendo o racismo que os negros sofreram, tá certo? E para que as pessoas sejam educadas, né? A saber incluir, a saber enxergar como igual, né? E também e perceber o quanto que isso ofende. Por exemplo, eu vou contar rapidinho aqui, depois você. Eu estava na Itália, eu vi duas cenas acontecendo ao mesmo tempo. Eu na minha mesa e um grupo de turistas coreanos na outra mesa. Porque o cara perguntou para mim de onde eu era. Eu falei, eu sou brasileiro. Aí na hora de ir embora, né, num determinado momento, o italiano, para se gabar, falou para mim assim, adiós. E eu, cara. E aí, na outra mesa ele fez isso, que tava um grupo de coreanos que eu não sabia, né? Aí o cara perguntou, em inglês macarrônico, né? Japan? Aí eles, não, Coreia. Ah, Coreia. Aí na hora da conta, adivinha o que ele soltou? Arigato. A cara dos coreanos foi uma cara assim muito feia. Eles ficaram com a cara assim de. Foi, não, certeza. Mas você sabe que assim, eu lembrei de um outro estereótipo e não posso esquecer, que é o pastel de flango, tá? Não deixa eu esquecer. E outra coisa é esse negócio de Japão e Coreia. E outra coisa é ser brasileiro lá fora. Meu Deus do
céu! Meu Deus do céu! É tipo assim, eu estudei numa escola estrangeira. Depois eu acabei o ensino médio fora. E aí, ninguém sabia. Desculpa não ter te perguntado, você morou fora do Brasil já. Conta pra gente aí na. Você morou fora do Brasil, certo? Durante uma época, né? Certo. Já conta essa experiência na E, sua resposta aí pra gente, por favor. beleza. Então, assim, ó, eu fui estudar na Inglaterra, eu tinha 16 anos, 16, 17 anos. E aí era o último ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, desculpa. E aí ninguém sabia de onde eu era. E aí era uma especulação que a galera batia até a aposta pra saber, porque eu sou mestiça. Mas quem é que vai falar que eu sou brasileira? Correto? E aí, principalmente pelo estereótipo, e segundo, porque qual é a cara do brasileiro? Mas enfim. Aí ninguém sabia de onde eu era, porque eu sou asiática, né? Então, assim, era muito assim, mas você é de onde? Eu sou brasileira. Não é não, para, cala a boca, de onde você é? Pode falar. Não é sério, sou brasileira. Mas olha só, cara, como assim? E lá tinha, assim, como era escola era escola estrangeira, tinha o mundo inteiro. China, Vietnã, Coreia, tinha brasileiro também, tinha espanhol, tinha tudo, sabe, assim. Então, mexicano. E a galera simplesmente não conseguia, sério, não conseguia. Minha experiência lá fora como mestiça, digamos assim, vamos bater nesse ponto, né? É muito regada a estereótipos e preconceitos e muito desse adiós aí, cara, é muito assim, nossa, mas no Brasil o que vocês comem? Ah, arroz, feijão, mais grãos, assim, e uma carne porque a gente tem bastante no sul, né? No centro-oeste também tem bastante. Nossa, sério? E como que é? Tem bastante coisa lá? E aí, umas perguntas que você fica tipo, mas o que você acha? Que é um macaco que te recebe no aeroporto quando você chega, meu filho? Pelo amor de Deus. Ah, mas a capital é o Rio, né? Não, não é o Rio de Janeiro. O que vocês falam espanhol? Não, a gente não fala espanhol. Que saco. E aí, além de lidar com isso, dessa parte coreana, tinha que lidar com isso da parte brasileira, sabe? É um eterno saco. Porque as pessoas elas não se dão o trabalho de fazer a lição de casa 5 minutinhos. Tipo, Brasil, Google. E acabou, sabe? Lê um pouquinho, vê um negocinho assim antes de perguntar para pessoas. Não me ofende perguntar, mas tem certo cunho de pergunta que às vezes eu acho que é brincadeira, sabe? É sério que você me perguntando isso? Não, pode falar que é brincadeira, não, sério. E é pesado às vezes, sabe? Porque você fica toda essa coisa de identidade, ainda mais eu na escola, né? Pensa, 16, 17 anos, hormônios. Foi bem turbulento também. Mas que abala qualquer ser humano, gente. Não tem como, não tem como. Sério. Eu morei em Dubai também, e aí é outros 500, porque é uma cultura árabe, um país muçulmano. Eu não tenho nem palavras para explicar o que era o machismo naquele lugar, assim, sabe? É um lugar onde a mulher é estuprada e a mulher é presa porque se ela é estuprada por uma pessoa com quem ela não é casada, ela vai presa porque ela fez sexo com uma pessoa que era o marido dela. Em países ao redor, tipo ao Sharjah, ao Laim e esse tipo e esses outros países menores em volta, é muito pior. Porque Dubai, a mentalidade é igual, só que eles são um país turístico. Dubai é um país turístico.
Logo, se eles fazem uma atrocidade dessa, que não é muito bem vista em nenhum outro lugar do mundo, eles deixam de receber turismo, né? Porque há muito tempo o petróleo em Dubai acabou e eles estão vivendo de turismo então eles dependem disso. Então, nesses países assim em volta, era pena de chicote, apedrejamento, em Abu Dhabi mesmo. Gente, a mulher até uns 3, 5 anos atrás, a mulher não podia dirigir, entendeu? E outra, quem é local sempre tem vantagem em tudo, que é o árabe, a mulher assim, sempre de burca e quem é de fora não é obrigado a usar burca, só que também olhares de todos os lugares, sabe, de quem é local. Por mais que seja um país turístico, por mais que, sei lá, 70% da população em Dubai, na época que eu morei lá, era indiana. Só que o indiano, ele seguia muito da tradição dos árabes, então não tinha muita diferença. Tinha muito filipino também, os filipinos também descobriam sempre, e eles também não tinham muita diferença na cultura deles nessa questão. Mas para mim, por exemplo, que estava lá e que é do Brasil, que eu posso usar, apesar dos pesares, eu posso usar um short e regata quando está muito calor, lá não. Lá era risco de alguém forjar alguma coisa para mim para eu ser presa, entendeu? É nesse nível. É bizarro. A arquitetura é ótima, o lugar é lindo e super tecnológico. Mas é assim, uma semana já tá bom. Tá. Uma outra pergunta em cima disso. O preconceito com asiáticos. Você morou na Inglaterra e também no Emirados Árabes Unidos, né, que é Dubai. Você acha que você sofreu preconceito nesses dois países por ser descendente de coreano, assim, mas um preconceito por ser uma asiática, que foi pior do que no Brasil? Porque é bom lembrar que no Brasil, obviamente, como os asiáticos ascenderam a classe média em sua maioria, o preconceito não é comum com o negro. Mas eu sinto, por exemplo, que como tem muito imigrante chinês, imigrante de países do Sudeste Asiático, para a Europa, Estados Unidos, o racismo seja mais claro contra essa população. Você sofreu esse preconceito na Inglaterra, por exemplo? E também em Abu Dhabi? Abu Dhabi não, Dubai, perdão. Eu troquei a cidade. Não, então, assim... eu não sofri preconceito na Inglaterra como asiática porque eu não convivia muito com ingleses. O pouco que eu vivi eram olhares tortos, mas no máximo, sabe? Ninguém nunca me chegou a falar nada. E em Dubai também, por ser um país turístico e todo mundo ter o rosto diferente, acaba que não era um preconceito por ser asiático, mas por ser estrangeiro. É mais uma xenofobia do que um racismo, sabe? Não foi uma coisa muito... Não sofri assim, tipo, de falar, porque, sei lá, China, será que alguma coisa do tipo. Mas sobre isso, eu me lembrei que você falou do seu amigo japonês, etc. Por muito tempo nos Estados Unidos teve esse termo que eram os Japs, né? Os japas. E que era assim, é a mesma coisa de você chamar um negro de macaco, sabe? Porque tem o lance da Segunda Guerra Mundial, da guerra entre os dois países, que reforçou o xingamento, né? Entrar nisso. Que graças à guerra, né? Nossa, era uma coisa assim de degradação total, sabe? E aí, na verdade, então, ó, veja, etimologia da palavra, né? Porque japa, japonês, mas a gente relaciona a Japs também, né? E aí, tipo assim, não quero que você me chame de Jap. Mas hoje em dia ninguém associa isso, mas não interessa, eu sei, eu conheço a história, eu sei disso. Então, saindo um pouquinho, eu tive uma conversa com a minha tia esses dias,
sobre justamente isso, né? Do que a palavra significa e por que ela não pode ser usada. Que, assim, não pode, pode, mas não deve, na minha opinião. Que entra nesse gap, né? Porque eu não quero que me atrelem com isso. Primeiro, porque eu não sou japonesa, e segundo, porque olha a época em que usavam isso e se referindo, e como se referiam às pessoas. E com que intenção, né? Qual é a intenção dessa palavra? Qual o significado real dessa palavra? E aí a gente estava até falando de criado mudo, fazer as coisas nas coxas, doméstica e etc. Porque a minha tia acha que não, e daí? Não, hoje em dia ninguém mais pensa nisso, e eu falei que não, que na verdade ninguém pensa nisso, mas que e daí que ninguém pensa nisso? Era assim que isso foi criado para ser usado assim, e então não usa. E pronto. Mas esse Japs entra nisso e realmente é bem incômodo. Mas lá fora, ninguém chama ninguém de Japs. Ninguém mesmo. Mas você ouviu esse termo Jap em algum lugar? Porque no Brasil não costuma falar, né? Mas Jap falaria onde? Não, é nos Estados Unidos. É inglês, é uma palavra em inglês. É a mesma coisa que japa. Só que é racista, queria falar a palavra N-word lá. Eu não posso falar aqui no YouTube, senão eu trago um vídeo. Mas não, mas é o que eu tô falando, é igual chamar um negro de macaco. É engraçado que a gente traz, assim, você começou falando que, na verdade, não existiria um preconceito, mas olha só, quanto preconceito você está narrando aqui pra gente, né? Só que assim... calma, falei que não tinha racismo, É que você está considerando racismo como o racismo como o pior do que em relação ao preconceito. Mas assim, quando é associado à etnia, enfim, mas deu para entender. Foi legal também você até mesmo ter falado. Foi muito bonito que você falou que é o seguinte, da questão de que eu sei o que o negro não sofre, porque eu já vi, por exemplo, nos Estados Unidos isso é comum, no Brasil nem tanto. Mais de uma vez, sabe aquela entrevista do Morgan Freeman lá, que ele falou que negócio da consciência branca, mês da consciência negra? Na verdade, a entrevista está um pouco fora de contexto, e o Morgan Freeman ele também se retratou. Ele disse que mudou ele mudou o pensamento depois daquela entrevista. Mas naquela entrevista, o repórter disse o seguinte: não, eu também sei, ele quis dizer assim, não, eu sei o que é preconceito. Eu sou judeu. Olha, os judeus têm uma história triste, né, do Holocausto, tudo mais, né? Agora, ele dizer que ele sofre racismo nos Estados Unidos por ser judeu, né? Não, e comparar com o do negro, é claro que não tem como comparar, né? Dentro dos Estados Unidos, não na Polônia nos anos 40, mas dentro dos Estados Unidos, sim, né? Mas assim, para a gente poder caminhar aqui para o final, que você está que o assunto ficou assim muito em cima de coisas assim mais dramáticas, né? A Coreia, né? A cultura pop coreana, que a gente começou com esse assunto, o cinema, né? Ele vem assim ganhando o mundo no sentido positivo. E você sente que, quando você fala que é da Coreia, que é descendente de coreanos, perdão, você sente que as pessoas mudaram agora o modo de perguntar coisas para você sobre Coreia? Houve uma mudança no sentido positivo, desde que a Coreia ascendeu mais assim como um país desenvolvido, não só na tecnologia, mas também na cultura, de fato da música, o K-pop e do cinema e tudo mais? Olha, Vinícius, para mim, na verdade, assim, quando a pessoa me pergunta de Coreia, ela antigamente, eu penso que eu tenho 70 anos. Antes do K-pop, antes do K-drama, antes de qualquer coisa, o pessoal perguntava muito para mim de Coreia, mas onde que fica? O que fala? O que come? Gente, nunca ouvi falar. Sabe assim? E era totalmente desconhecido. O pessoal não conhecia. E isso, assim, não só no interior, mas em N partes por onde eu passei, sabe? Então, eu via que antes era desconhecido e agora as pessoas me perguntam de K-pop. É isso. Assim, melhorou? Melhorou, porque... E eu não perguntei, você gosta de K-pop? Você gosta de K-pop? Você gosta? Não muito, porque eu não escuto...
Não, mas não, assim, eu não escuto, eu não escuto muito. Antes uns 10 anos atrás, eu escutava mais. Mas eu escutava as bandas de. Eu escutava as bandas de K-pop mais antiguinhas, assim, sabe? Por influência das minhas tias. E eu gostava. Depois eu perdi esse vínculo, acabei não escutando mais. Consequentemente, hoje em dia eu não gosto. Mas não porque eu desgosto, é só porque eu não escuto. Entendeu? Tem música outra que é legal. Hoje em dia você vê Lady Gaga e Blackpink, você vê Blackpink no Coachella, você vê BTS ganhando award assim, tem o mesmo peso que Parasite em Hollywood, entendeu? Então por mais que eu não escute, eu reconheço super o crescimento e o reconhecimento da mídia coreana no mundo inteiro. Hoje em dia, eu vejo que o pessoal acaba perguntando muito para mim, e aí, mas que você come kimchi, que é um prato coreano, né? Uma comida coreana, um prato não, uma comida. Que quem conhece um pouquinho a mais já quer perguntar de culinária, quer perguntar de lugares, e se eu já fui, etc. Então, assim, apesar de, eu vejo como positivo, sim, porque antes as pessoas nem sabiam que existia, sabe? Ainda tem essa pergunta, tipo, mas é do sul ou do norte? Mas como que acontece, sabe? O pessoal pergunta isso bastante. Mas ainda assim é positivo, porque o pessoal reconhece que existe e que estamos aí, né? Então é bom, é bom. Tem também a galera que vem me perguntar de K-pop já querendo me zoar, entendeu? Você é coreana? Você escuta K-pop? Sabe assim? Já tem esse pessoal também. Mas é melhor do que. Porque antes o pessoal me perguntava se eu vendia pastel. Então, é melhor. Eu gosto de vender pastel, verdureiro, esse tipo de comentário ser bem desagradável. Deve ser bem desagradável, né? Parece que você não tem. Parece que já nasce com a profissão da sua fisionomia. Isso é irritante. Mas, assim, foi bom você falar que você não gosta muito de K-pop, porque, assim, teve um caso de um brasileiro que ele era militar e foi preso. Ele era militar da ONU, né? Capacete azul. E ele foi feito refém por militares sérvios da Guerra da Bósnia. Isso nos anos 90. E ele não foi torturado, não, porque ele era da ONU. Então ele foi colocado numa cela e depois, numa negociação de reféns, ele foi solto. Aí ele comentou que no quarto dia que ele estava ali preso, apareceu um soldado para ele e jogou uma bola de futebol para ele, dentro da cela. E ficou gesticulando para ele fazer embaixadinha pro soldado. E ele falou inglês lá, xingou o cara em inglês, aí o outro guarda chamou o outro pro fundo, e o outro guarda foi lá e pediu desculpa pra ele, que ele era um cara importante, ele era um capitão, então, mais até, ele era quase um coronel. Mas o guarda sérvio pensou, um brasileiro tá preso, eu quero ver ele fazer malabarismo com bola de futebol. E ele ficou ofendido porque a imagem que o Brasil tem lá fora é essa. Eu vejo que aqui, você como descendente tem essas coisas que aparecem. E é legal porque, assim, você não é obrigado a gostar de K-pop porque você é descendente de coreano. Obrigada. Assim como o brasileiro é obrigado a gostar de samba, de carnaval, de futebol também, como vários não gostam, a gente sabe disso. Gente que vinha me perguntar lá fora, mas você é de onde? Do Brasil? Sério? Depois que eu convenci a pessoa de que eu era brasileira, gente, aqui meu passaporte, ó, brasileira, tá bom? Não tem problema, pode duvidar o tanto que vocês quiserem, mas eu sou brasileira. Depois que eu tinha que convencer a galera, tinha essa também. Mas então você é brasileira. Você samba? Não sambo. Mas você dança? Na verdade, eu sou muito péssima, Vinícius, você não tá entendendo. O quão péssima eu sou em dança. A minha coordenação motora é negativa. É ruim demais. E aí, mas... Não, alguma coisa assim, carnaval, você vai pro carnaval, você gosta, né? Gosto, mas eu sou obrigada, porque se você for pro Brasil, você vai ver que tem um monte de gente que não gosta de carnaval. Muita loucura isso. Mas
tinha uma amiga mexicana. Ai, porque eu sei sambar porque a minha bisavó veio do Brasil. E aí ela ensinou a minha avó e ela sabia mais ou menos, e aí eu acabei pegando gosto. Nossa, que maravilha, cara. Parabéns. Você não vai na passeata do próximo ano dançar. Isso aí acaba acontecendo, né? Tudo bem que muita coisa mudou. Eu confesso para você que eu já sabia da Coreia desde criança, porque eu, quando tinha 7 anos de idade, durante um ano, claro que não aprendi nada, mas eu treinei taekwondo, não sei como é que pronuncia o jeito certo, né? Tava na moda, o taekwondo tava na moda nos anos 80, porque em 88 aconteceram a Olimpíada de Seul, né, na Coreia do Sul. A Coreia do Sul ela ficou ficou modinha no final da década de 80 por causa da Olimpíada, né? Então eu sabia diferenciar por causa do taekwondo e por causa da Olimpíada. Mas é triste perceber que as pessoas misturavam, não sabiam onde é que era, enfim. E agora com o K-pop, pelo menos elas sabem localizar, mas assim, obviamente criando um estereótipo, mas enfim. Bom, Marjorie, a gente tratou de vários assuntos aqui. Eu quis trazer para assuntos um pouco mais sérios, sim, que eu acho que a proposta aqui do canal é sempre trazer essa discussão, porque quando a gente fala de preconceito, quando fala de estereótipo, quando fala de xenofobia, quando fala... porque a gente fala assim, a gente trata de questões que envolvem machismo, questões que envolvem também racismo, questões que envolvem... e quando fala de preconceito étnico, é sempre bom colocar todos que sofrem algum tipo de preconceito étnico, mesmo sabendo que a gravidade, né, dos afrodescendentes é muito maior no Brasil, mas há o preconceito, sim. E o que é legal de você se expor aqui, falar bastante, e eu já te conhecia, né, é para mostrar, assim, o quanto que eu vejo que aqui no Brasil, dependendo da região, né, não em São Paulo, mas dependendo da região, existe uma visão do asiático muito, assim, distante do convívio, né? Eu conheci um asiático, ele contou que ele uma vez parou o carro no interior de Pernambuco, ele estava viajando para o interior de Pernambuco, ele parou o carro para ir numa lojinha, o pessoal ficou em volta dele assim, ó, eu olhando para ele assim como se ele fosse uma estátua, que eles nunca tinham visto ao vivo, né, um asiático, e aquilo foi assim estranho para ele, porque foi, nossa, né, não era nem preconceito, era um momento de admiração, estranhamento. Alguns contaram, eu tinha visto na TV, os outros, nem eu, porque é uma cidade muito pobre, né? Isso faz tempo também, né? Mas mostrar o quanto que vocês, assim, são, assim, o quão próximo, né? Vamos falar assim, né? E você brasileira, né? E quebrando estereótipos que as pessoas criam e tudo mais, né? E sempre deixando aqui o espaço aberto, né? A esse convívio, né? E você, cidadã do mundo, né? Cidadã do mundo, morou no Oriente Médio, morou na Inglaterra, descendente de coreanos, logo você se muda para a África, depois se muda para a Oceania e para os Estados Unidos para você dar uma volta ao mundo, né? E poder falar de todos os assuntos. Tô pensando aí no próximo destino, não sei ainda, mas vai ser para estudar, com certeza vai rolar, não tenha dúvida. Perfeito. Marjorie, seguinte, quero agradecer muito, muito aqui. Desculpa aqui os problemas que aconteceram no Facebook, que não pude transmitir ao vivo. O Facebook costuma ter mais audiência. Deu um probleminha, mas assim, o vídeo vai ficar gravado lá também, tá? Não tem problema, imagina. Eu que agradeço de você ter me chamado. Você fez uma cara de tristeza no Facebook? Você fez uma cara de tristeza quando eu falei que não passou no Facebook? Tá tudo certo? Não, tá tudo bem. Não sou muito daquele lado. Mas olha, muito obrigada por você ter me chamado. Fiquei muito feliz, porque eu te admiro muito como professor, como pessoa. E eu fiquei muito feliz mesmo. Eu acho que essas pautas têm que ser levantadas sim. Eu fico muito mais feliz porque você é uma pessoa que eu acho muito sensata e que está levantando esse tipo de assunto. Eu acho que é muito pouco falado. Eu acho que a gente, apesar de eu realmente achar que a gente não sofre racismo, o preconceito existe e ele é muito abafado e ele tem que ser gritado, exposto e levado a todos os ventos, porque ele existe, as pessoas sofrem e, assim, todo mundo tem direito de ser feliz, cara. Não é assim, não. E, então, muito bom
acho muito, muito, muito bom que você traz essa oportunidade para as pessoas poderem falar no seu canal. Muito obrigada. Tá. Eu que agradeço, Marjorie, foi muito legal. A gente depois pode voltar a se encontrar por aqui também, em outras pautas, outros temas que você pode falar de outros temas que não sejam somente cultura coreana, mas pode falar do que você está estudando, né? Da sua vivência. Arrasou! Amo. Vamos perguntar, você está estudando o quê? Está pesquisando alguma coisa? Você é estudante, tem que perguntar essas coisas. O que você está pesquisando no seu curso? Não, assim, eu faço licenciaturas em letras, né? E aí eu faço inglês e português. Ano que vem é meu último ano, se Deus quiser. Não sei como fazer TCC ainda, não sei como vou pesquisar, mas provavelmente vai ser alguma coisa acerca da globalização da língua. E, na verdade, eu falei isso ontem com um amigo meu, de como o inglês influencia as outras línguas, né, do que a gente estava falando antes, assim, de a gente, dessa mescla e um pouco da identidade de cada cultura justamente por causa dessa globalização. Acho que eu vou acabar pesquisando sobre isso mais tarde. Mas, cara, eu gosto muito do meu curso. Nossa, inclusive, acho que você conhece o meu coordenador, que é o Paulo Romão. Sim, conheço muito Paulo Romão, figuraça. Deu aula comigo no Colégio Integrado e também deu aula comigo no estado durante algumas semanas só, porque ele entrou na escola e eu saí em seguida, fui para outra escola, lá no município de Conchal. Olha que distante. Conheço Paulo Romão, Simão. Aliás, Romão, um abração para você, Paulo Romão. Beijo, tá? Paulo, lindo! Aliás, o Paulo tem que vir aqui um dia. É uma pessoa que está já na minha lista de convidados, ano que vem. Tem mesmo, agrega muito a vida da gente, muito. E eu tô com a agenda já para janeiro, fevereiro. Eu não tô ainda marcando em fevereiro, porque eu não sei como é que vai ter meu horário de trabalho, mas eu tenho uma lista grande para 2021 de convidados aí já. E ele é um deles, com certeza, que eu vou trazer aqui, quando convidar. Não. Ok? Paulo agrega demais, meu parceiro de resgate animal aí, a gente tá junto sempre, me ajuda muito na faculdade também, é um ótimo coordenador, um dos melhores professores que eu já tive também. Só sucesso. Ele deu aula para minha filha Marina, que já está com 16 anos já, e ela sente muita saudade dele, que ele foi embora, né? Como assim? O tempo passa, né? O tempo passa, né? Caraca! A Marina tem 16 anos e as minhas gêmeas têm 8. O tempo passa, né? Se você já tá mais velha, imagina eu, tá? Os cabelinhos. Tudo bem. Eu não tinha barba branca no aula ainda, agora eu tenho. É verdade. Eu gostei da verdade. Deixa a gente vai ficar até 3 horas aqui. Obrigado. Você sempre foi muito simpático, desde pequenininha, né? Eu sabia que ia ser muito legal essa live aqui. Obrigado por participar. Gente, desculpa aqui os problemas técnicos que ainda estão persistindo aqui no Facebook, perdão. E é isso. Temos mais 2 companhias femininas na semana que vem, agora de live, que é a minha amiga Priscila Vieira vai falar de Michel Foucault. Eu estou fazendo o máximo aqui, Marjorie, e mulheres que estão me assistindo, de trazer sempre muitas convidadas mulheres para ficar assim meio a meio, pelo menos, tá? Meio a meio. De ficar 50%, 50%. Eu estou sempre meio que pensando nisso. E depois, há uma professora que você conhece bem, que vem aqui na quinta. É quinta-feira, eu estou ruim de ir. Que é dia 9, é quinta-feira, né? É dia... Peraí. Nem sei. Deve ser, e aí? Não. Dia 9 é quarta-feira. Terça-feira é dia 8. E quarta né? Matemática. É, isso mesmo. Quarta-feira. Abel, sou professor de história. Abel. Arrasou, lindíssima! Você acompanha que vai ser a Abel aqui. Vai falar sobre os vestibulares de história na história. A história dos vestibulares de história. Olha que legal. Muito massa. Adorava. Tá bom? Muito bom. Lindíssima. Perfeito, então. Gente, uma boa tarde a todos. Para quem está assistindo a gravação, bom dia, boa tarde, boa noite. E é isso. O Portfólio se despede aqui. Marjorie, muito obrigado. Tá? Muito obrigada. Tchau, gente. Até a próxima live. Falou. Tchau. Você continua online aqui, que depois vai desligar diferente.